Atos, não nos esqueçamos, é o livro do Espírito Santo. Também é o nosso livro, são os Atos dos Apóstolos, os Atos da igreja, mas cheia do Espírito Santo. São os nossos atos, as nossas ações, mas não nossas, particularmente falando, do Espírito Santo nos guiando. O Espírito guiou, Deus registra isso. O Espírito está te guiando, então é atos da igreja. Se for só o seu procedimento, não é igreja, não é do Espírito Santo. É do Espírito Santo se o Espírito te guiar. Então, Atos, o livro que nós estamos lendo, praticamente nós estamos lendo e fazendo apenas algumas observações, apenas lendo, mas é o livro do Espírito Santo. Não se esqueça disso. Nós continuamos com essa história, os cristãos cheios do Espírito Santo, e nós estamos aqui no Atos 19, Atos capítulo 19. Eu quero ler um pedacinho aqui do 19 e voltar um pouco para o 18, porque é muito linda essa lição aqui. É muito linda essa lição. No Atos 19, versículo 1, diz assim, ó: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, esse pedacinho aqui. Aí eu volto para o 18, vocês que estão com os celulares ligados aí, eu volto para o 18, para o versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Tá bom? 19. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural, onde ele foi primeiro, natural de Alexandria, chamado Apolo, um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, era um homem fervoroso de espírito do homem, um homem que tinha um espírito humano fervoroso, viu? Um homem que tinha o espírito humano fervoroso, dedicado, atento, aceso. Amém? Esse é o Apolo. Continuando, eloquente e poderoso nas escrituras, era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas ele conhecia apenas um batismo, o de João. Aí, verso 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, um casal, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, porque Paulo tinha deixado Priscila e Áquila ali em Éfeso. Paulo deixou ali e voltou para Jerusalém, para conversar lá com os apóstolos, prestar relatório e depois recomeçar a terceira viagem missionária, que é onde o capítulo 19 é a terceira viagem. Amém até aqui? Tudo bem até aqui? Então, Paulo saiu com Priscila e Áquila, da onde ele estava, deixou Priscila e Áquila em Éfeso, foi para Jerusalém. Aí a história fala de Priscila e Áquila, fala de Apolo, e ele está ali. Quem está ouvindo o Apolo? Priscila e Áquila. O Apolo, poderoso, eloquente, fervoroso na escritura, homem dedicado a Deus, falava do caminho de Deus numa boa. Só que ele só conhecia um batismo. Está me ouvindo? Quem está me ouvindo, levanta a mão. Ele só conhecia o batismo de João. O que é o batismo de João? É o arrependimento, é o batismo nas águas para quem se arrepende. O cara se arrepende, batiza ele. Ele conhecia esse batismo, o de João. E a Priscila e o Áquila ouviam o Apolo, esse cara que só conhecia o batismo de João. Olha o que o texto fala. Priscila e Áquila tomaram-no consigo. A Priscila e o Áquila pegou o Apolo consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, Priscila e Áquila falou do que para eles? O que vocês imaginam? Falou de quem? Do Espírito Santo, que é o que ele não conhecia. Ele conhecia a Escritura, era poderoso na Escritura, era um cara fervoroso, de espírito humano fervoroso, dedicado, mas só conhecia um batismo de João, do arrependimento. Ele recebeu o Senhor Jesus e foi batizado, mas só conhecia esse só. A Priscila e o Áquila pegam o Apolo, esse cara poderoso na Escritura, e fala para ele sobre o quê? O Espírito Santo.
que é o grande intérprete da Escritura. Escute isso aqui. O Espírito Santo é o intérprete da Escritura, porque a Escritura é palavra do Espírito. Amém? Vou repetir isso aqui é muito sério. Ninguém entenderá a Escritura, começo, meio e fim, ipsilítere, sem o Espírito Santo. Há quem entenda o texto histórico, há quem entenda o texto geográfico da Bíblia, porque a Bíblia tem um contexto geográfico, tem um contexto histórico. Por exemplo, Apocalipse, qual é o contexto? Um cara chamado Domiciano reina. Há uma perseguição generalizada. Esse é um contexto histórico, político, geográfico. Você pode ler a Bíblia e ter esse entendimento histórico, geográfico, político, arqueológico. Por exemplo, os arqueólogos têm coisas que eles só descobriram porque foram para a Bíblia. Existem cidades que os arqueólogos, que foram soterradas, destruídas no passado, que os arqueólogos só descobriram porque a Bíblia diz que tinha. E ela fala mais ou menos onde é que estava. Então alguém pode entender a Escritura historicamente falando, literalmente falando, politicamente falando. Mas a palavra de Deus só se discerne através do Espírito. Quem está me ouvindo? Amém, queridos? O Espírito Santo é o intérprete da Escritura. Por isso que não é raro, às vezes, que você vai perceber pessoas que às vezes não têm muito conhecimento histórico da Bíblia, geográfico da Bíblia, mas quando fala, você sente que há poder de Deus. A pessoa não conhece muito o contexto em que ela foi escrita, qual era a geração que vivia ali, qual era o povo que vivia ali, mas quando a pessoa fala a palavra, você sente que há autoridade. Quem faz isso? O Espírito Santo. Nunca se engane, pregadores, achando que é você. Não faça besteira. Não cometa essa tolice. Se você pregar a palavra e alguém sentir, não foi você. Não foi você. Foi o Espírito Santo. Nunca caia na besteira e na tentação de achar que você é uma pessoa poderosa para explicar Deus para alguém. Ninguém consegue explicar Deus para alguém a não ser o próprio Deus. Amém? Amém, irmão? Por isso, Pedro, vem cá, Pedro, o que estão falando de mim por aí? O que dizem de mim? Ah, dizem isso aqui. E vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro disse, tu és o Cristo de Deus. Opa, Pedro, essa foi meu pai que te contou. Não dá para explicar Deus para as pessoas, gente. A gente é instrumento para o Espírito Santo falar. Então não caia na besteira dos pregadores aqui de achar que você pode. Você se dedica, se expõe, se deixa levar, procura afiar a ferramenta o mais possível, mas quem vai usar a ferramenta é o Espírito Santo. O que é afiar a ferramenta? Ler, orar, se consagrar, meditar, se dispor, se disponibilizar. Afia a ferramenta, mas saiba, quem corta é o Espírito Santo. Amém, irmão? Amém, irmão? Isso faz com que eu e você fiquemos pianinho, como diz na gíria, né? Pianinho, humildezinho. Não fica se achando não, irmão. Ô, preguei um palavrão lá e Deus abençoou, o fogo caiu. Ei, calma lá, devagar aí, meu irmão. Se foi você, vai durar pouco, é fogo de palha. Se foi você, não dura nada. Agora, se foi o Espírito Santo, pode deixar. Ó, Estevão pregou, demorou anos para Paulo se converter. Quem lê o texto pensa que o Estevão pregou e o Paulo se converteu. Estevão pregou e o Espírito foi, ó, lapidando, até que Paulo se converteu. Amém? Então, a Priscila e o Áquila pegou o Apolo e ministrou o Espírito Santo sobre eles. Ó, tem uma outra coisa que você não sabe, hein? Ó, tem uma outra coisa aí que você não conheceu ainda, hein, ó. Tem uma força aí, tem uma unção aí, tem uma energia aí, tem um poder aí que você não conhece. Você está por fora. Vem cá, vamos conversar aqui no cantinho. Vem cá, vamos conversar aqui, ó. Olha, lá, ó, quando deu 50 dias, o Pentecoste, nós estávamos reunidos no mesmo lugar. Mesmo lugar. E se você se lembra bem de Atos 2,
Se você se recordar bem, você vai lembrar que uma das cidades que tinha lá era Alexandria. Egípcios, sirineses, italianos, romanos, os alexandrinos estavam lá, e fala que ele aqui também era. Então presta atenção. A Priscila e o Áquila chamam o Apolo e falam: ó, tem uma nova unção aí que você não está sabendo, e explica para ele. É uma pena que não conta para nós a experiência do Apolo. É uma pena, né, que não conta para nós, né? Só fala que logo em seguida, olha só, depois disso, verso 27, querendo ele ir para Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para receberem. Tendo chegado, auxiliou e tal, e aí se foi. Ele já foi pregar mais em outros lugares, foi pregar a palavra, mas não diz para nós como é que foi a experiência visível do Apolo. Eu queria saber. A gente não sabe como é que foi. A gente não sabe. Que nem aqui na frente, eu vou ler hoje, acho que vai dar tempo de ler, algumas experiências de outros irmãos aqui. Aqui no caso, eu não sei o que foi que o Apolo sentiu, percebeu, como é que foi a manifestação. Eu sei que o Espírito veio sobre ele. Amém? Então é isso. Então, presta atenção aqui, olha para cá. Então essa questão do Espírito Santo, eu estou levando muito a sério, meu irmão. Por favor, leve a sério também. A sua vida vai ter cor, vai ser diferente. Se você não conhecer o Espírito Santo, peça para Deus se revelar para você. Oh Deus, eu quero conhecer esse Espírito Santo. Porque não é aqui, irmão, ó, é aqui dentro, ó. Não é na orelha, é aqui dentro. Não é homem que te dá. A gente apenas é instrumento. Amém? Então, por que eu quis rever isso de novo com vocês? Porque aqui na frente vai acontecer o mesmo princípio. Aqui na frente teremos o mesmo princípio de não conhecer o Espírito Santo. Então, Atos 19 agora. Atos 19. Então, sucedeu que enquanto o Apolo estava em Corinto, onde ele foi agora, depois de Éfeso, depois de conversar com Priscila e Áquila, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Éfeso, aonde Apolo estava. Amém? Né? Apolo estava lá. Chegou a Éfeso. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, Paulo já conhecia Éfeso, mas agora ele veio para ficar em Éfeso um tempo. Olha isso aqui agora, olha que interessante o versículo 2. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando vocês creram? Olha só, é onde Apolo estava. Porque, vamos lá, vamos supor que Éfeso, a igreja de Éfeso, os irmãos de Éfeso, fosse cheio do Espírito Santo. Está me ouvindo ainda ou não? O que Apolo podia fazer lá? Nada. Pensaram ou não? Ó, Apolo estava onde? Em Éfeso. Apolo foi lá que a Priscila conheceu o Apolo. O Apolo saiu de lá e foi para outro lugar. Bom, você acha que alguém sem o Espírito Santo poderia ser útil num lugar de gente cheia do Espírito Santo? Não é. Não é útil. Então Paulo chega ali agora, o Paulo percebe e fala assim para alguns irmãos: vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. A gente nem sabe disso. É sério ou não é sério isso aqui? Uma igreja que nem sabe do Espírito Santo. Um grupo de pessoas que nem sabe o que é o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Viu? A mesma coisa. Qual é o nome da igreja? Aonde ficava esse povo aqui, irmãos, mesmo? Aonde ficava esse povo aqui? Diga mais alto para mim. Éfeso. Éfeso.
quando o Apocalipse é escrito, qual é a primeira igreja que aparece lá em Apocalipse? Qual é a igreja que perdeu o primeiro amor? Hein? Está com dúvida? Éfeso. Esse daqui é o ano 54. O ano 54 aqui, nós estamos aqui. Apocalipse foi escrito no 94, 95. Foi Paulo que evangelizou Éfeso. Foi Paulo que discipulou Éfeso. Foi Paulo que ensinou a igreja de Éfeso. No ano 94, a igreja cresceu muito. Paulo mais tarde vai escrever para essa igreja. Tanto é que nós temos na nossa Bíblia um livro chamado Carta aos Efésios. Amém, irmão? Carta aos Efésios. Paulo aqui, ele está discipulando, ensinando, fortalecendo, doutrinando essa igreja. Ele já passou por lá antes, mas agora ele está ensinando. Ele chega ali e ele pergunta para alguns outros irmãos ali: vocês receberam? A gente nem sabe disso. Essa igreja, depois que Paulo passou por aqui, essa igreja vai ser uma das melhores. Tanto é que a carta aos Efésios é uma carta perfeita. É uma das cartas mais profundas do Novo Testamento. Mas quando passa 40 anos mais tarde, mais ou menos, quando João escreve para Éfeso, eles têm muitas obras ainda, mas eles perderam o primeiro amor. Eles perderam justamente isso que eles vão receber agora aqui, irmãos. Olha que lindo! Olha que magnífico! Ainda bem que você está aqui aprendendo Apocalipse, né? Então veja, 40 anos mais tarde, aproximadamente, é lógico, João escreve também para Éfeso e diz: ó, eu tenho porém contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Justamente isso, essa comunhão que eles vão receber agora, que nós vamos ler aqui agora. Eles começaram a se tornar religiosos, tinha muitas obras, muitas realizações, fazia coisas para Deus, coisas de Deus, porém sem Deus. Foi a aula que eu mais dei aqui, hein? Trabalhava para Deus, fazia as coisas de Deus, porém sem Deus. Sem Deus, irmãos. Vamos continuar aqui. Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Nem sabemos, então, no que vocês são batizados? Verso 3, fim do verso 3. E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. É isso que Apolo sabia. Ele acreditava na mensagem de João Batista. Qual era a mensagem? Arrependei-vos, porque aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ou seja, o Apolo acreditava em Jesus, mas não conhecia o poder que veio agora. Isto é, Jesus Cristo. 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Os que ouviram isso. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles quem? Diga para mim, irmãos. Diga com mais fervor, irmãos. Agora dá um glória a Deus, irmãos. Aleluias. O Espírito Santo é o livro de Atos, irmãos. Você não pode se desprender disso nunca, meu irmão. Por favor, minha irmã. Não se desprenda disso nunca. Você sem o Espírito Santo é apenas o quê? Um barro, um corpo biológico, apenas um defunto aí pela rua. É apenas um defunto. Sem o Espírito Santo somos nada, irmãos. Nada. Não se esqueça disso. Olha, esses de Efésios, 40 anos mais tarde, uma geração depois, hein? Já estão mornos. E por que não mortos? Você vai permitir que isso aconteça com você, irmão? Diga para essa pessoa perto de você: não permita que isso aconteça com você. Diga: não se torne morno, religioso, acostumado. Amém, irmão? Eu oro ao Senhor Deus para que haja nos seus lábios
sempre um novo cântico, sempre novas forças. Busca o Senhor, meu irmão. Busca o Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E o que? Falavam em línguas e profetizavam. Quando alguém fala em línguas é porque tem o Espírito Santo? Não. Veja bem, cuidado com isso aqui. Isso aqui deu muito problema na igreja dos anos 80, 70, 60. Era só alguém orar em língua que alguém dizia, está cheio do Espírito Santo? Não, não. Mas é um sinal. Amém? Diga, é um sinal. É uma das evidências. Amém, irmãos? Uma das evidências é a seguinte: como é que eu sei que alguém está cheio do Espírito Santo? Bom, ele ora em línguas, é uma das, não é a evidência. Profetizar. Uma das evidências que eu sou cheio do Espírito Santo é eu profetizar. Então Paulo impôs as mãos sobre eles, e o Espírito veio sobre eles, e eles oravam em línguas. Opa! Como era o Paulo que estava lá? Era um homem sério, uma pessoa exemplar, que impôs as mãos sobre eles. Eu sei, então. E o que eu ouvi? Línguas estranhas. Diga, línguas estranhas. Diga, eu quero orar em línguas estranhas. Diga, eu quero orar em línguas estranhas. Irmãos, orar em línguas estranhas, meu, é muito bom, irmãos. Sabe o que acontece com a gente? Depois de alguns anos orando em línguas, presta atenção nisso aqui. Já aconteceu isso aqui já, tem alguns que estão assim. Depois de alguns anos orando em línguas estranhas, você decora. Presta atenção nisso aqui. Você vicia. Daqui a pouco você fala em línguas, até mesmo sem pensar. E aí você começa a pôr na sua cabeça um monte de minhoca. Ah, esse papo de orar em língua é carnal. Depende do seu caráter, filho. Qual é o dia que eu venho aqui nesse altar que não oro em línguas? E eu oro em línguas mais do que vocês. Mais do que vocês. Não tem, acho que não tem ninguém que ora em línguas há mais tempo do que eu. Talvez a minha esposa. A minha mãe também, que ora, não sei se ela está aqui hoje. Minha mãe ora em língua dos 4 anos de idade. Dos 4 anos de idade. 4 anos de idade. Você percebe? Aí alguns cristãos começam a orar em línguas, e aí vicia. Igual você habitua. Você vai na rua às vezes eu vou na rua assim, ó. Aí tem lá uma música em algum carro velho lá. E geralmente música que eu odeio. Geralmente música que eu detesto. Daqui a pouco eu lá. Assoviando a música. Olha quando não canta a letra, hein, ó. Opa, para com isso, Cláudio. Música feia, você está cantando aí. Está entendendo, irmão? Isso acontece com a gente quando ora em língua, porque não tem como. A sua boca fala, o seu ouvido ouve, você decora, você vicia. Tem problema? Não. O que tem problema é a sua intenção. Porque uma das sílabas da nossa carne é falar isso. Ah, você acostumou, você está viciado. Não. Eu já decorei todas as línguas que eu oro. Tudo que é ali eu já conheço de cor. Mas eu nem penso, não estou nem aí. Eu quero é vazar, eu quero extravasar, eu quero é romper mesmo, eu quero é quebrar tudo mesmo. Eu vou orar em língua mesmo, e vou e oro mesmo, irmão. Eu não fico pensando, quem mano é pensando? Eu quero é fluir. E às vezes acontece com você não ora mais em línguas. Eu não vou pedir para levantar as mãos. Quem aqui já orou em língua e não ora mais, que você vai passar vergonha, tá bom? Fique em paz. Mas eu sei que tem pessoas aqui assim, que orou em línguas, depois não orou mais. Orar em línguas é uma habilidade que Deus nos dá, irmãos. É uma habilidade que Deus nos dá. Porque é um fluir, é um sopro. É uma força no seu ventre. Experimenta jogar bola, você que joga futebol, sem respirar. Vai, tenta. Eu jogo tênis. Uma das coisas que eu tive que aprender no tênis é respirar. Quando você bate na bolinha com a raquete, você tem que ter aspirado para soltar o ar. Mas quando você solta o ar, você pode até querer errar a bolinha, você não erra. Na hora que você... Quem aqui já viu o jogo de tênis já? Aí você deu... Você pensa que é frescura, né? Não é frescura. Aquilo ajuda demais. O Espírito dá um sopro, gente, que nos ajuda, nos impulsiona. E você não ora mais. Você parou de orar, porque você está habituado, acostumou, acha que não precisa. Para com isso, não joga fora essa habilidade que Deus te deu, meu irmão. Não desperdiça essa habilidade. E aqui tem irmãos que gostariam de orar e não oram. Tem outros irmãos que são batizados sim no Espírito Santo, mas que não fluem no Espírito, não oram em línguas.
por algum impedimento na glossolalia, algum impedimento mental, às vezes não ora em línguas. Tem o Espírito, é cheio do Espírito, não ora em línguas. É possível, pastor, alguém ser cheio do Espírito e não orar em línguas? É possível, irmão? Jesus orou em línguas? Você tem dúvida de que Jesus era cheio do Espírito? Não. Não. E Jesus não orou em línguas. Está entendendo? Então você, que às vezes está aí um tempão cheio do Espírito e não ora em línguas, não fica triste não. Agora, só não ora porque é muito bobinho. É só fluir. Como é que é? Qualquer coisa, sai aí qualquer coisa aí, meu irmão. Deixa o que está aí sair. Deixa o vento soprar. Geme se for o caso. Mas ora em línguas. Pastor, gemer é orar em línguas? É. Vai, meu irmão. Vai chegar uma hora que você vai dar um estopim, vai estourar, e você vai ver só como é que vai ser. Mas fica se travando. Pessoas geralmente travadas no mundo psicológico são travadas também aqui no mundo espiritual na hora de ministrar o Espírito Santo. É uma habilidade. Profetizar é uma outra habilidade. Às vezes o povo pensa que profetizar é ver o futuro. Não, quem vê o futuro é adivinho. E adivinho é satanismo. Profeta não vê futuro. Profeta traz o reino de Deus. Profeta traz justiça. Profeta não adivinha futuro, meu irmão. As igrejas estão cheias de adivinho aí, pensando que é crente. O seu futuro, não é, se vier comigo vai tomar uma travada. Eu vejo o seu futuro, pastor Clóvis, vai se lascar. Tem futuro. Profeta é aquele que traz justiça. Entendeu? Traz o reino de Deus, manifesta a palavra de Deus. É assim que Deus quer, é assim que você procede, é assim que você fala. Se afasta do mundo, saia dessa. Olha, eu virei contra ti. Se você não tiver, isso é profeta. Amém, irmãos? É muito sério orar em línguas. Profetizar é muito sério. É muito sério. E profetizavam, oravam em línguas, falavam em línguas e profetizavam. Verso 7. E estes eram ao todo uns 12 homens. Uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de... Quanto tempo? Paulo entrou numa sinagoga e falou por espaço de 3 meses, irmãos. 3 meses. Parou não. Disputando e persuadindo-o acerca do reino de Deus. Se você se lembra, antes da primeira viagem missionária, Paulo falava acerca da ressurreição de Jesus. Ele queria provar que aquele Jesus era o Cristo. Lembra disso? Se vocês leram e estão lembrados comigo, a mensagem de Paulo estava centrado em provar que Jesus era o Cristo e que ele ressuscitou. Veja que agora o tema dele ampliou. Agora aqui, já 3 anos mais tarde, aqui nós estamos 3 anos mais tarde, depois da primeira viagem missionária. Aqui nesse texto, são 22 anos depois da conversão do Paulo, nós estamos aqui, irmão. 22 anos depois da conversão do Paulo. Você não vê isso lá no livro, não parece isso aí? Aqui o tema dele agora é reino de Deus. Tudo, ou seja, o que é reino de Deus? Tudo, santidade, justificação, conversão, arrependimento, purificação, plenitude do Espírito Santo, andar no Espírito Santo, fugir do mal, fugir do pecado, se abster do pecado, dizer não à carne, reino de Deus. Carne e sangue não herda reino de Deus, herda. Esse era o tema do Paulo, reino de Deus. 9, mas sempre tem os inimigos, né? 9, mas como alguns deles se endurecessem, sempre existe esse, e não obedecessem, falando mal do caminho, diga caminho. Você lembra, outra lembrança aqui, você lembra que em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mas nós tínhamos outro nome. E sempre com Paulo, né? Sempre com esse homem aqui. O outro nome que a gente tinha era os do caminho. Amém? Nós tínhamos 2 nomes aqui nessa época. Cristãos
e os do caminho. Olha lá os do caminho. Olha lá os do caminho. A Fernanda é a do caminho. O Bruno é do caminho. Nós tínhamos dois nomes, cristãos e os do caminho. Olha lá. Versículo. Meio do versículo 9. Falando mal do caminho. Tá, caminho com letra maiúscula. Perante a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos. Paulo retirou-se deles. E separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Quer dizer, pelo nome o cara devia ser um tirano, né, irmão? Mas é convertido. Porque o tirano tinha uma escola. E cedeu a escola para o Paulo pregar, Fernanda, viu, filha? A escola de tirano. E durou isso por espaço de quantos? 2 anos. 2 anos. Naquela escola. De tal maneira, presta atenção aqui, ó, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. A Ásia, meu irmão, a Ásia Menor é onde hoje está a Turquia. É onde hoje está a Turquia. É o leste europeu, o oeste da Ásia. Todos ali vinham das redondezas ouvir o apóstolo. Tanto judeus como gregos. Olha o 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo. Aos enfermos, e as enfermidades fugiam, e os espíritos malignos saíam. Eu vou encerrar agora aqui para a gente falar mais sobre isso no ano que vem. Mas o que não é? Os lenços de Paulo, está aqui, né? Viram aí, lenço de Paulo? O que não quer dizer isso? Eu quero falar o que não quer dizer. Leia de novo o texto comigo. De sorte, verso 12, que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saltavam. O que não é isso aqui? O que não é? Porque alguns aproveitam desse texto para ensinar heresias aí fora, idolatria. E sobre isso eu falo mais no ano que vem. Mas o que não é? Primeiramente, não é distribuição de objetos consagrados. Não é. Aqui diz que o Paulo distribuía os objetos? Aqui disse que o Paulo distribuía? Não. Aqui diz que o Paulo distribuía esses aventais? O que diz aqui é que o povo pegava, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Então não é distribuição de objetos, não é divulgação do Paulo, não é fazer o Paulo ficar famoso. É algo muito mais sério, é algo muito mais profundo. Era a percepção de que tudo que estava em Paulo era consagrado a Jesus. O povo percebeu que não era Paulo. E isso nós veremos mais aqui na frente. Tem uma historinha aqui muito interessante para abrir melhor isso. Então o que não é? Não era distribuição de água, de lenços, de aventais, não era isso não. Mas as pessoas percebiam que aquele Paulo não era Paulo, que tudo que estava em Paulo era consagrado, e eles acreditavam que Jesus estava em Paulo de tal forma que eles podiam levar consigo. Eles não acreditavam em Paulo, eles acreditavam no que estava em Paulo. Então não era distribuição de objetos e não era divulgação da pessoa de Paulo, viu, irmãos? Marque isso daqui, porque
Porque muitos aproveitam esse texto aqui para fazer as asneiras e as heresias e o satanismo que fazem fora. E como você é meio místico, muitos aqui às vezes vieram às vezes do misticismo, da macumbaria, da feitiçaria, às vezes acredita. Porque o brasileiro, meu irmão, é policultural. O brasileiro é misturado em muitas coisas estranhas. Quando se convertem, arrastam isso para a igreja. Então não era distribuição de objetos consagrados, não era isso. Mas o poder que estava em Paulo era perceptível. As pessoas é que faziam aquilo. Amém, irmãos? Amém? Tudo isso por quê? O Espírito Santo atuando nele. Assim aconteceu com Paulo, com Pedro, com João, Filipe e os demais. E os demais. O Espírito Santo agindo. A questão é que muitos de nós queremos determinar o que o Espírito tem que fazer. Não, é o Espírito que determina o que você e eu temos que fazer. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé agora em nome de Jesus. Se coloque em pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Levanta sua voz. Levanta sua voz. Fale com o Espírito Santo. Todo esse poder está à nossa disposição para o reino de Deus, não para nós mesmos. Toda essa autoridade está à nossa disposição para o reino de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo dessa maneira. Isso não é poder para apóstolos, profetas, pastores. Isso é poder para todos os que creem. Isto é poder de Deus para todos os que creem. Levanta sua voz e diga ao Espírito Santo: eis-me aqui. Diga ao Espírito Santo: eis-me aqui. Oh, lalama xerere masuri kalamanai. Oh, xere kalamassore ele malamanai. Oh, ralamassuri halamassere masiri machore ele malamanai. Levanta sua voz, aqueles que oram em línguas, façam isso agora. Aqueles que oram em línguas, façam isso agora. Aqueles que não oram, comecem a orar em nome de Jesus. Comecem a orar em nome de Jesus. Receba o dom de Deus. Oh, ralamassore kalamasseri machere ele malamanai. Ah, meu Deus do céu, vem sobre nós. Aviva-nos, Senhor, fortaleça-nos, ó Senhor, santifica-nos, ó Deus, capacita-nos, ó Senhor. Ora lamassore machiri kalamanai. Oh, santo, santo, santo. Ora lamassiri kalamanai. Oh, levanta sua voz, abre o seu coração. Vem Espírito, vem Espírito Santo.